Bacana, olha, o pessoal está se identificando aí, Patrícia. Quais são os cursos, tá? Tô Aí vendo aqui. fica mais Eu fiquei fácil. curiosa. Professora, eu fiquei curiosa. Esse Oi, módulo TST. técnico de segurança do trabalho. Ah, tá. Técnico, Entendi. tá? Que eu Co- já estava pensando é, em Tribunal Superior do Trabalho. Técnico de segurança do trabalho, né? É, É o porque geralmente ST que os a cursos gente chama. os cursos da área de saúde e segurança do trabalho, né? Pelo menos por aqui a gente se identifica por SST mesmo, né? Saúde e segurança do S. trabalho. Aham. É a nomenclatura Então, em gente, São sejam Paulo, todos no bem-vindos, viu? Paula Souza, é Uhum. técnico de segurança do trabalho. Então, na escola, a gente É. trata como ST, né? Aham. Exato. Nós temos Já aí me o confundi também, o Bruno contabilidade. dizendo. Pois é, Bruno, Tá? acontece, né? Isso. Depois É, você explica o que é, como você falou aí, aqui, né? O aqui da onde a Patrícia está falando, né? Sim, sim. Eu vou dar toda a minha ficha corrida aqui para vocês, gente. Não se preocupem, não. Na descrição do vídeo aí Ô, tem um Célia, até é link, tá, importante gente? lembrar aos Que nossos é participantes de referente hoje, a uma no pesquisa para link vocês na responderem. descrição do vídeo Sobre a aí tem nossa. um link, tá, gente? Que é referente a uma pesquisa para vocês responderem sobre nosso momento de hoje. E é importante que todos respondam, tá? Que vai ser uma forma também da gente fazer o controle da participação de vocês, tá bom? Não Isso. esqueçam disso, por favor. Tá? Respondendo para ter a presença do dia do sábado letivo. Exatamente. Então, vamos lá, Patrícia. 8h50, tá? Vamos, A vamos. sala é sua. Seja bem-vinda, tenha o tempo que você achar necessário, tá? Nós temos até às Obrigada. 11h40, tá disponível aqui. Tá, ok. Bom, pessoal, vou começar aqui me apresentando, né? Eu acredito que vocês não me conheçam ainda. Meu nome é Patrícia Capistrano. O Capistrano é um pouquinho difícil, as pessoas têm uma dificuldade de entender e pronunciar. Mas meu nome é Patrícia Capistrano, sou advogada, moro aqui, sou natural aqui de Fortaleza, Ceará, Nordeste. Como eu costumo dizer, o meu país, Ceará. O povo aqui tem a mania de falar isso, sabe? Meu país, Ceará. Então, eu sou aqui da capital, trabalho na Force Tecnologia, que é exatamente a empresa parceira de vocês. As soluções que vocês utilizam aí nas aulas, nos laboratórios, são sistemas da Force Tecnologia. Eu sou colaboradora da Force Tecnologia também, mas tenho os meus trabalhos, né, fora a Force Tecnologia. Sou palestrante, atuo na área do direito do trabalho, como advogada, produzo muito conteúdo digital em relação a direito do trabalho. Sou especialista em e-social. O que mais que eu posso dizer para vocês? Produzo muito conteúdo no sentido de e-book, né? Tem lá o meu Instagram, se vocês quiserem seguir lá no meu Instagram, eu coloco lá, eu lanço lá muitos conteúdos relacionados a direito do trabalho, né? E-social, mas especialmente direito do trabalho, tá? E como vocês já sabem, né? O objetivo da gente aqui é falar sobre e-social, tá certo? Eu estava até comentando, perguntando para a professora Célia, para o professor Wagner antes, qual era o nosso público-alvo, né? Porque qual é a importância dessa pergunta? É exatamente direcionar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, no sentido de vocês entenderem a minha fala, né? Porque não adianta, eu costumo dar palestras para profissionais da área de DP e RH que já atuam na área.
Então, quando eu estou diante de alunos, aí a gente tem que pegar um pouquinho mais leve, que é para não assustar também, tá certo? Então, gente, vamos combinar assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá aí, vocês estão vendo aí pelo canal do YouTube, do ladinho tem o chat, então vocês podem colocar as dúvidas de vocês. Vai dar para a gente responder todas as perguntas? Não, não dá, né? Porque além do tempo ser pouco, eu fiz uma programação aqui da gente concluir até às 10h30, tá? Então, coloquem as dúvidas de vocês, tá bom? Vou tentar responder aqui à medida do possível, sempre tentando manter esse foco no conteúdo e também nas perguntas, tá bom? Se surgir alguma pergunta. Patrícia, eu sou tímida de perguntar. Acabem com essa história de timidez. Quem for tímido, acabe com essa história de timidez. Porque nessa parte de aprender, nesse quesito aprender, mais atrapalha do que ajuda. Entendeu? Então, a gente tem que perguntar mesmo. Eu costumo dizer, gente, que quem não pergunta não sabe. Então, se você não pergunta, você não tem como saber. A não ser que você vá lá no oráculo, né, o Google, e faça lá a pergunta para o oráculo. Mas se a gente está tendo essa oportunidade agora, por que não? Então, façam as perguntas de vocês, fiquem à vontade. E vamos iniciar aqui, né? O que é o E-Social? Eu queria até que alguém comentasse aí para mim, por exemplo, Patrícia, eu nunca ouvi falar de E-Social. Ou, eu já ouvi falar de E-Social assim, né? Ouvi falar de E-Social, mas não sei bem o que é. Então, eu queria muito ter esse feedback de vocês. Até para eu ter ter mais ou menos uma ideia do nível de conhecimento de vocês em relação a esse tema, tá? Tem alguém que já trabalha na área? Alguém que trabalha na área de departamento pessoal? Alguém que trabalha na área de saúde e segurança do trabalho? Alguém que trabalha na área de RH? Porque aí tem diferença, tá, gente? RH e departamento pessoal. São dois setores, né? Vamos dizer assim, que devem caminhar juntinhos ali, coladinhos, porém, nem sempre fisicamente isso acontece, né? São setores distintos, mas que têm ali informações que são compartilhadas, tá? Nunca ouvi, o Leonardo diz. Muito bem, E-Social é algo relacionado com a contratação dos funcionários? O Caio está perguntando. Deixa eu ver o que mais. Eu já ouvi falar, diz a Vitória, né? Já ouvi falar, mas não me recordo muito do que é. Perfeito. O Nicolas, eu já ouvi falar, mas não sei o que é. Muito bem. Então, eu estou percebendo que vocês já ouviram falar, mas não sabe bem se é de comer ou se é de passar no cabelo, né? A gente costuma dizer aqui no Ceará, a gente costuma dizer assim, quando a gente não conhece bem alguma coisa, a gente não sabe se é de comer ou se é de passar no cabelo, tá bom? Pois a gente vai entender mais um pouquinho sobre E-Social e não se preocupem, eu sempre costumo usar uma linguagem bem mais simples para explicar, para facilitar o entendimento e alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Aí a Débora, já ouvi falar, mas não sei bem o que é. A Helenilza também, a mesma coisa, né? Eu já ouvi, mas não sei o que é. Muito bem, gente, perfeito. Perfeito. Então, a gente vai aprender a partir de agora um pouquinho mais sobre o E-Social, tá? Dá para vocês aprenderem tudo sobre E-Social? Claro que não, e nem seria o melhor dos mundos nesse momento. O melhor dos mundos é o quê? Você aprender aos poucos, entender como é que funciona toda essa sistemática em relação ao E-Social. Então, gente, o seguinte, vamos começar dizendo o seguinte. No país, no Brasil, nós temos aí as obrigações que são exigidas pelo governo, né? Governo federal, aí temos dentro dessa esfera, nós temos a Previdência Social, nós temos o Ministério do Trabalho, que agora não é mais Ministério do Trabalho, vamos deixar isso claro, tá? Ministério do Trabalho, ele foi extinto, não é bem isso, mas é quase isso. O Ministério do Trabalho, ele foi incorporado ao Ministério
da Economia. Então, aquilo que a gente chamava, aquilo que a gente conhecia como Ministério do Trabalho, passou a ser Secretaria Especial do Trabalho. Então, dentro do Ministério da Economia, nós temos várias secretarias e uma delas é a Secretaria do Trabalho, Secretaria Especial do Trabalho, beleza? Aí nós temos a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica, gente, para quem não sabe, ela é uma empresa pública. É diferente do Banco do Brasil, por exemplo, né, que é uma empresa aí de economia mista. Então, a Caixa Econômica, ela fica responsável pelo quê? Se alguém aqui já trabalhou, acredito que sim, já recebeu, por exemplo, já fez o saque do FGTS, você faz o saque do FGTS aonde? Na Caixa Econômica. A Caixa Econômica é a responsável pelo gerenciamento do fundo do FGTS, é ela que fica responsável. Então, nós temos aí a Receita Federal também. A Receita Federal vai cuidar de quê, gente? A Receita Federal, ela cuida do recolhimento do imposto de renda, né, o leão, e também a contribuição previdenciária. Mas, Patrícia, não é a Previdência? Não, gente, a Previdência, ela cuida dos benefícios. Quem tem direito, quem não tem, como é que vai se dar esse benefício, por quanto tempo. Então, é isso que a Previdência vai cuidar, tá? A Receita Federal, não. Ela fica responsável pelo recebimento dos valores que são recolhidos a título de contribuição previdenciária. Então, quando você trabalha de carteira assinada, você vai receber a sua folha de pagamento e vai ter lá dentro da sua folha o desconto da contribuição previdenciária, aquilo que a gente conhece como INSS. Mas o termo correto não é esse, por quê? Porque o INSS é a instituição, tá? Contribuição previdenciária é, de fato, o valor que vai ser descontado lá na folha do trabalhador. Tranquilo? Então, percebam que a gente tem vários entes aí, né? Receita Federal, Ministério do Trabalho, no caso, Secretaria do Trabalho, nós temos a Caixa Econômica, todos esses entes aí, eles estão totalmente ligados ao E-Social. Em que sentido? Todos eles têm uma obrigação que está relacionada ao direito do trabalho, certo? Todos eles. E antes do E-Social, o governo, ele nos disponibilizavam ferramentas para atender às exigências dele. Então, por exemplo, a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, como eu falei, ela está responsável pelo recolhimento pelo gerenciamento, no caso, do fundo do FGTS, do fundo de garantia, certo? Mas como é que esse valor vai chegar lá, meu povo? Vai ter que chegar de alguma maneira. Chega como? Chega por meio de uma declaração e de uma guia de recolhimento paga, por meio de um programa chamado Cefip, certo? Um programa chamado Cefip. Gente, a mesma coisa quando você vai, por exemplo, numa loja